Prosperidade da igreja, o que é que eu acho? Cara, quando se fala na prosperidade da igreja, eu lembro do livro de Atos. Porque quando o Dr. Lucas escreveu o livro de Atos de forma brilhante, ele mostrou como os pastores da época, a igreja, administrava de forma sábia todos os recursos que eram destinados a ela, né? A Bíblia diz no capítulo 4 de Atos, a partir do verso 32, se não me falha a memória, que ninguém era dono do que tinha. Ou seja, todo mundo repartia aquilo que tinha com os mais necessitados. E a Bíblia nos mostra que não havia necessidade. Não tinha crente que passasse necessidade na igreja naquela época. Isso é maravilhoso, né? A forma como os líderes e os pastores administravam os bens da igreja, cara, é uma lição tremenda, principalmente nos dias atuais. Aliás, bem paradoxal, né? Contrasta, porque o testemunho da igreja primitiva era de que eu tinha 2 pães, conhecia Cristo e agora tenho um pão, porque eu aprendi a repartir. Hoje o testemunho da igreja do século XXI diz que tinha um carro, conheceu a Cristo e agora tem 2 carros. Cristo me ensinou a conquistar. E a gente precisa aprender e a refletir muito nesse trecho da Bíblia e na maneira como os pastores administravam os bens da igreja. E a igreja crescia de forma pujante por um motivo muito óbvio, porque um pouquinho antes, no verso 11, Pedro, quando se dirige aos líderes religiosos da época, que cobravam explicações porque ele havia curado o coxo, né, o aleijado lá em Formosa, ele disse que a igreja estava fundamentada na verdadeira pedra. E a pedra não era ele, como muita gente pensa. Ele fala que a pedra angular, aquela que foi rejeitada, era Jesus Cristo de Nazaré. Aí é fácil explicar por que a igreja era próspera, pujante e crescia de forma avassaladora. Porque estava embasada em Cristo. A gente precisa voltar para isso. A gente precisa abrir um pouco mão da nossa vontade de conquistar para ficarmos no centro de Deus. Porque no livro de Atos, o Dr. Lucas deixa muito claro que a gente precisa repartir mais.